Salve, salve, meus amigos! O meu nome é Wilton Mendes. A gente vai falar um pouco de direito constitucional, especificamente a parte cronológica de todas as constituições, até a gente chegar na Constituição de 1988. Essa Constituição foi promulgada no dia 5 de outubro, uma linda quarta-feira. E iniciando isso, porque a gente vai fazer uma série de vídeos falando dos pontos cruciais da nossa Constituição, para poder explicar para você, facilitar para você um bom entendimento da nossa Constituição. As pessoas estudam um pouco sobre a Constituição e eu acredito que deveria ser levado mais a sério, até mesmo para fins de informação, para que você tenha a possibilidade de entender o que de fato há na Constituição dos seus direitos, os seus deveres, o que você pode e o que você não pode fazer. Então, pessoal, iniciando falando um pouco sobre a nossa Constituição, né? A gente tem que falar primeiro nessa imagem que vocês estão vendo aí, que é a Constituição do ano de 1824, né? Ela foi outorgada pelo nosso imperador Dom Pedro I, após, né, a dissolução da Assembleia Constituinte. Mas assim, ele trouxe inovações bem significativas, né? Introduziu a separação dos poderes. Lógico, a gente conhece o executivo, o legislativo, o judiciário e mais um poder, que era o moderador. Que poder era esse? Era assim, é como se o imperador ele fosse o chefe, ele fosse o superior a todos os outros três poderes, né? Essa Constituição, ela definiu de forma unitária de Estado com forte centralização política e administrativa e dividiu o território em províncias governadas por presidentes nomeados pelo próprio imperador. Aí passa-se um pouco o tempo, depois que aconteceu, digamos assim, como é que eu posso dizer isso? O fim da monarquia, né? E a primeira, por exemplo, no ano de 1891, como vocês estão vendo aí, é estabelecido a República após, como eu disse, o fim da monarquia, ou seja, Dom Pedro I ou Dom Pedro II ele é exilado e quem toma de conta são dois marechais, que, né, também se conhecido como a República da Espada, que é o Marechal Deodoro da Fonseca e também Floriano Peixoto. Eu acredito que vocês no livro de história já têm a ciência disso. Bem, foi a primeira Constituição do período republicano brasileiro, estabelecendo uma forma de governo como República Federativa e organizando os poderes, o Executivo, Legislativo e Judiciário, com destaque para o presidencialismo e a separação entre Estado e Igreja. Esses aí são apenas os pontos cruciais dessas constituições, que a gente vai dar só apenas uma palhinha aqui para vocês terem um pouco de ciência. Depois dessa Constituição veio a Constituição de 1934, considerada como a segunda Constituição da República, influenciada pela Constituição Alemã de Weimar, né, com uma forte característica socialista e federalista. Foi a terceira Constituição do Brasil e a segunda da República. Ela foi promulgada, que é diferente de outorgada, em julho de 1934. Foi um marco importante, trazendo avanços democráticos como o voto feminino, o voto secreto e o direito da livre expressão. No entanto, essa Constituição ela foi abdicada 3 anos depois, com a implantação do Estado Novo do presidente Getúlio Vargas. Eita, pessoal, falar sobre Getúlio Vargas é um pouco delicado, que merece um pouco mais de tempo, mas a gente vai falar apenas focar nas constituições, certo? Então vamos lá. A Constituição de 1937, que é a Constituição do Estado Novo, essa, pessoal, foi outorgada, né,
pelo então presidente Getúlio Vargas, marcando aí o início do Estado Novo, com forte influência de regimes assim, até então totalitários, né? Também conhecido como Polaca, foi outorgada, né, pelo presidente Getúlio Vargas no âmbito do Estado Novo, um período autoritário que durou do ano de 1937 até 1945. Essa Constituição centralizou os poderes na mão do presidente, lógico, limitou direitos e garantias individuais e estabeleceu um regime de exceção com o fim do Congresso Nacional, ou seja, houve a dissolução do Congresso Nacional na época, né? E a instituição de um Tribunal de Segurança Constitucional, né? Essa Constituição ela foi redigida pelo jurista Francisco Campos e tinha como objetivo legitimar o Estado Novo, um regime autoritário, totalitário e centralizador, né? Desculpa aí a questão da gagueja, é normal, viu? Gaguejar um pouquinho é normal. Então, assim, Getúlio Vargas já demonstrava, né, naquela época, tendências autoritárias desde a Revolução de 30, buscando um governo forte que atendesse os interesses de grupos dominantes. O Estado Novo ele foi instaurado após um golpe de Estado, com o fechamento, logicamente, reiterando a colocação do Congresso Nacional e a suspensão da Constituição de 34, né? E ela foi outorgada em 10 de novembro de 37. Passando dessa Constituição, nós temos a próxima Constituição, que é a de 1946, que é a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Houve, lógico, a retomada da democracia após o fim do Estado Novo, né? Essa Constituição dos Estados Unidos do Brasil, ela também é conhecida como Constituição de 46 ou Constituição da Quarta República. Ela foi promulgada em 18 de setembro de 46. Ela estabeleceu um regime presidencialista e representativo, marcando o retorno à democracia após o período do Estado Novo de Getúlio Vargas. A Constituição de 46 foi a quarta carta constitucional da história republicana do Brasil. E as suas características, né? Regime presidencialista, regime representativo, direitos e garantias individuais, independência dos poderes, separação igreja e Estado e entre outros. Agora, seu contexto histórico. Essa Constituição ela foi promulgada no final da Segunda Grande Guerra, após, né, o período do Estado Novo, um regime totalmente, segundo a nossa história, um regime autoritário que governou o Brasil de 37 a 45. A Constituição de 46 marcou o retorno à democracia e à liberdade, sendo um marco na história do nosso país. E seu presidente na época, salvo engano, era Eurico Gaspar Dutra. Salvo engano, era esse o presidente. Aí nesse período, nesse prazo, esse período cronológico, né, tivemos a Revolução Militar de 64 e posteriormente, no ano de 1967, que as pessoas divergem um pouco dessa parte histórica, porque alguns dizem que houve ditadura militar, outros dizem que houve um regime militar, uma revolução militar, né? Que na verdade é até a minha opinião, que nessa época não houve ditadura. Mas vamos lá. Essa Constituição de 1967, ela foi elaborada, né, durante a Revolução Militar e posteriormente, não está na imagem, mas houve o emendão de 69, né? A Constituição de 67 ela marcou um período da Revolução Militar no Brasil, sendo um instrumento para a manutenção do regime e a representação política. Ela foi revogada posteriormente pela Constituição essa de 88, né, que restaurou a democracia no país. Alguns historiadores, né, consideram que o emendão de 69 considera como uma 8ª Constituição, porque ela é muito grande, devido, né, às mudanças significativas que introduziu na Constituição de 67. E aí, pessoal, a gente está chegando no final.
a Constituição de 1988, Constituição vigente, promulgada após o fim, né, dessa Revolução Militar, conhecida como a Constituição Cidadã. E essa Constituição, pessoal, ela foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988, uma linda quarta-feira. Já completará 40 anos, né? Daqui a alguns anos ainda, tá, pessoal? Salvo engano, vai já completar 37 anos, né? Essa Constituição. Então, assim, eu vou pegar aqui, ler esse livro que é muito bom, eu recomendo a vocês, tá? Direito Constitucional, de Pedro Lenza. E aqui fala assim, ó: no preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, foi instituído um Estado democrático destinado a assegurar os seguintes valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias. E lógico, né, o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça. Eu confesso que essa Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 88, é a Constituição mais completa dentre todas essas aí que foram rapidamente apresentadas para vocês. E apenas trazendo um pouco desse conhecimento histórico das constituições que vem desde a Constituição de 1824 até a Constituição de 1988, que foram sim marcos históricos importantes que aí conseguiram moldar o nosso país Brasil ao que é nos dias de hoje, Então é isso, pessoal, eu agradeço mais uma vez aqui a presença de todos. Me desculpe aí um pouco da gagueira, de um pouquinho de erro aí nas colocações, mas estamos aqui para aprender sempre, né? A gente vai levando, talvez a gente vai melhorando cada vez mais, falando um pouco sobre essa parte histórica, porque o direito constitucional, ele é a melhor obra. Os constitucionalistas são pessoas incríveis, são pessoas que realmente merecem ser levadas a sério. Então é isso, meus nobres, muita paz e que Deus abençoe todos vocês.